Tudo bom com vocês? Vou fazer aqui uma correção de alguns exercícios da lista de gravitação. Então vamos começar pelo exercício 2. Eu vou pular aqui o exercício 1, porque no exercício 1 a gente tem as respostas diretamente na aula, tá? Se você errou alguma questão do exercício 1, que era só de verdadeiro ou falso, você volta na aula e assiste um pouco mais a teoria, que você vai achar a resposta diretamente lá, não tem muito raciocínio para fazer. Então, questão 2. A questão 2 diz assim pra gente: o período de translação da Terra em torno do Sol é de um ano terrestre. E a distância média entre a Terra e o Sol é de 1 unidade astronômica. Se existisse um planeta orbitando o Sol a um raio médio de 4 unidades astronômicas, qual seria o período orbital desse planeta em anos terrestres? Para responder essa questão, a gente tem que lembrar de uma formulinha que é t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a k. O que essa fórmula diz pra gente? O tempo que o nosso planeta demora para dar a volta ao redor do Sol é o t, certo? O raio orbital é r. E o que é esse k? É uma constante, ele só está dizendo assim, se a gente estiver falando de planetas orbitando ao redor da mesma estrela, do mesmo Sol, do mesmo corpo, isso aqui, esse valor, o período ao quadrado de translação dividido pelo raio orbital ao cubo, vai ser uma constante. Não vai mudar, independente do planeta que eu estiver falando nesse sistema solar. Então vamos lá, só usar essa fórmula. Esqueci de anotar os números, com licença, voltando aqui para anotar os números. Então, o raio na Terra, né? Terra. É bem simples. Um ano terrestre dura um ano. E a distância média da Terra para o Sol é 1 unidade astronômica. Certo? Então t igual a 1 ano. R igual a 1 unidade astronômica. E esse nosso planeta fictício, vamos chamar ele de planeta P, nele, vamos lá, nele o raio orbital é 4 unidades e o período, não sei, vamos substituir na fórmula então. A gente vai colocar assim, ó, t ao quadrado dividido por r ao cubo igual a t' ao quadrado dividido por r' ao cubo. Então aqui t' t e r a gente está falando do período e raio da Terra, t' e r' a gente está falando do período e raio orbital do nosso planeta hipotético, certo? Então é normalmente assim que vocês vão usar essa fórmula, tá? Isso aqui é mais teórico, essa forma aqui não é tão prática para a resolução de exercícios. Então vamos só substituir as coisas na fórmula, né? Se eu substituir aqui o período e o raio da Terra, vai ficar muito simples, né? 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo é quanto? É 1. Então a gente teria 1 é igual a t' ao quadrado dividido por r' ao cubo. R' é 4, 4 ao cubo, quanto que é? 4 ao quadrado é 16, 4 ao cubo é 64. Então a gente vai chegar nisso aqui, 1 igual a t' ao quadrado por 64. A gente pode passar o 64 dividindo para o outro lado, então a gente vai ter isso aqui, t' ao quadrado é igual a 64. Desculpa, eu falei passar o 64 dividindo, a gente passa o 64 multiplicando, né? Ele estava dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado e fica 64.
T' igual a 64. O que eu faço agora? Quando eu tenho uma formulinha nesse formato, tá lindo, né? Eu passo raiz quadrada dos dois lados. Então vamos lá. Raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada de T' ao quadrado, eu corto raiz com quadrado. Raiz de 64 é 8. Então eu vou chegar em T' igual a 8. Só não esquecer, no caso do nosso exercício, não importa, mas quando eu faço isso de passar a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que lembrar de botar um mais ou menos aqui, né? Então a resposta teoricamente seria mais ou menos 8. Agora, faz sentido em falar em período negativo, dizer que demora menos 8 anos para esse planeta dar uma volta em torno do Sol? Não faz sentido nenhum. Então a gente esquece o negativo, tá? Nossa resposta vai ser simplesmente T' igual a 8. Então, se você estiver fazendo uma questão discursiva no vestibular, escreve bonitinho. Facilita muito para você ganhar os pontos aí, né? Então, aqui, relê a pergunta. Se existisse um planeta orbitando, blá blá blá, qual seria seu período orbital? Então responde aqui, ó. Seu período orbital seria 8 anos. Você pode colocar terrestres. Por que eu estou falando anos terrestres, né? Porque quando a gente está falando de outros planetas, a gente costuma, às vezes a gente chama esse exato valor, né, o período de orbital, de o ano desse planeta. Então eu poderia dizer, por exemplo, que um ano nesse planeta demora 8 anos terrestres. Tá? Então é por isso que a gente às vezes encontra isso. Não sei se eu já comentei com vocês, pessoal, não é o tipo de questão mais frequente do vestibular isso sobre gravitação, mas pode parecer, tá? E eu acho legal, eu acho bacana, eu acho interessante e faz parte da matéria do ensino médio, então a gente ensina. Questão 3 agora. Questão 3 diz assim: o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Eu vou desenhando aqui. Então a gente tem um planeta, nosso planeta, que chama Terra, e esse dado é verdadeiro. Se a gente medir o raio, que é a distância do centro da Terra até a superfície, a gente tem mais ou menos 6.400 quilômetros. Tranquilo até aqui? E a aceleração da gravidade ao nível do mar é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vou escrever aqui a letrinha G. Vocês lembram que a gente usa a letra G para aceleração da gravidade, né? G minúsculo. Qual é o valor em metros por segundo da aceleração da gravidade que atuaria em um satélite em órbita a 6.400 km da superfície da Terra? Essa é a pergunta inicial. Tem uma pergunta desafio depois. Então, vamos responder essa pergunta primeiro. Então, a gente está falando que tem aqui um satélite. Eu sei desenhar satélite? Não sei desenhar satélite direito. Finge que isso aqui é um satélite, tá? Ele está a 6.400 km da superfície da Terra. Então, qual é a distância desse satélite para o centro da Terra? É 2 vezes 6.400, né? Seria 12, é isso? 12.800. Se eu quiser saber a distância desse satélite ao centro da Terra. Eu já estou falando porque a gente vai precisar saber essa distância, no fim das contas, né? Muito bem, me perguntou qual que é a aceleração da gravidade do satélite que está nesse ponto aqui. Pessoal, agora vocês podem botar a culpa no professor, talvez, porque eu não dei muito mastigadinho para vocês isso de como calcular a aceleração da gravidade, né? Mas eu dei a base para vocês fazerem isso. Eu só não falei tudo com todas as palavras, né?
mas a gente consegue, eu expliquei mais ou menos isso no slide, vamos lá. A aceleração da gravidade é o quê? Esse valor G aqui é a aceleração da gravidade, né, na superfície da Terra, e isso a gente está cansado de ver. Mas a gente pode ter outros valores de aceleração da gravidade em outros lugares, né, em outros pontos, sem ser a superfície da Terra. A gente pode falar da aceleração da gravidade em outro planeta, na superfície de outro planeta, ou vamos dizer assim, atuando sobre objetos orbitando a Terra, que é o caso do nosso exercício. Eu ensinei para vocês que a força gravitacional é igual a constante, né? Constante universal da gravitação, Gzão, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, Mzão e Mzinho, dividido por R ao quadrado. Então, se eu tenho dois corpos se atraindo, a força de atração é igual a essa constante vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Vocês devem lembrar dessa lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. É essa fórmula que a gente vai usar também para determinar a aceleração da gravidade. Então, se a gente estiver falando de gravidade, força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a gente usa a letra G para aceleração da gravidade, né? Então vocês percebem que a gente vai usar uma fórmula que a gente já conhecia para fazer isso. O que me interessa aqui é o G, né? Então vamos passar o M dividindo para o outro lado para o G ficar isolado. G, então vai ser igual a força gravitacional dividido pela massa. E agora, se a gente substituir esse Fg por isso aqui, né, dessa igualdade, a gente vai ter que a aceleração da gravidade é igual a Gm dividido por R ao quadrado e agora dividido por M também. Vocês vão ver que esse M corta com esse M e a gente chegou numa formulinha prática aqui para determinar a aceleração da gravidade. Então a aceleração da gravidade é G, constante universal da gravitação, multiplicado pela massa do nosso corpo, dividido por R ao quadrado. Essa massa aqui, o Mzão que sobrou, é a massa, no caso aqui, é a massa da Terra, né? Então, a aceleração da gravidade sobre um corpo vai ser G vezes Mzão dividido por R ao quadrado, onde esse Mzão é a massa do corpo que está atraindo ele, não é a massa do corpo que está sendo atraído, no caso o satélite. Ficou confuso? Na verdade, um atrai o outro, né? Mas, enfim, aqui a gente está falando da massa do corpo que não é o corpo em questão, não é o nosso satélite, é a Terra que está atraindo ele. Pessoal, vocês percebem que a gente tem uma fórmula para aceleração da gravidade. Dava para resolver esse exercício sem chegar nessa fórmula, talvez, mas para fins didáticos, acho que esse é o jeito mais esclarecedor assim, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, agora a gente está num ponto que a gente pode resolver esse exercício de duas maneiras. Uma é mais fazendo conta e a outra é usando mais a intuição, tá? Intuição e lógica, digamos assim. Intuição é uma coisa meio ruim, né? Tipo, às vezes ela leva a gente para a resposta errada. Então, não posso ensinar vocês a sempre usa a intuição que vai dar certo. Mas às vezes às vezes vai ser bom ter um pouco de intuição, tá? Então vamos resolver aqui desse jeito que eu chamei de intuitivo. Vocês percebem aqui, esse jeito intuitivo seria começar olhando a fórmula, tá? Vou até reescrever. Começar olhando a fórmula e pensando nela. Então a aceleração da gravidade vai ser igual a G vezes a massa da Terra dividido por R ao quadrado. Nesse caso, o que eu quero determinar? Eu quero determinar a aceleração da gravidade. O que eu sei? Eu não sei o G, não sei a massa da Terra
Mas na verdade eu sei a aceleração da gravidade em outra situação, né? Em outro caso, que é a aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra. Então, no caso, eu sei o que eu tenho de conhecido que eu poderia substituir nessa forma. Só o r ao quadrado. Então, fica difícil resolver esse exercício daquele jeito clássico, que é só substituir tudo na fórmula e achar o resultado, né? Mas é aí que entra essa parte da intuição, da gente olhar a fórmula e pensar um pouco. Essa fórmula está dizendo o que pra gente? Que a aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os nossos dois corpos que a gente está falando, né? E o que acontece aqui na situação? A gente sabe qual que é o valor do g aqui nesse ponto, que tem a distância 6.400 desse ponto para o centro da Terra. E a gente quer saber qual que é o g nesse ponto, que a distância é simplesmente o dobro, certo? A gente consegue resolver isso aqui como se fosse uma regra de 3. Só que é uma regra de 3 com um detalhezinho, né? Aqui a relação não é de proporcionalidade direta, é proporcional com o quadrado da distância. Na verdade, com o inverso do quadrado da distância. A distância dobrou, eu concluo que a aceleração da gravidade vai ser 1/4 do que ela era originalmente, certo? Então, 9,8 dividido por 4 vai dar 4,9 por 2, que é igual a 2,45 metros por segundo ao quadrado. De resolver era usando um pouco mais de contas, né, como eu falei para você. Então a gente vai, obviamente, chegar no mesmo resultado, só que por outro caminho. Então seria também a partir dessa fórmula. Vamos começar com ela. G igual a G vezes M dividido por R quadrado. Agora a gente vai substituir o que a gente sabe de informações, né? E a gente sabe o que? A gente sabe o G em uma situação e a gente sabe o R em outra. Quer dizer, a gente sabe o R em duas outras. Enfim, vamos substituir. O importante é lembrar isso. A gente tem duas situações. Então, a primeira situação era a que a gente estava na superfície da Terra, certo? Nesse caso, eu posso escrever 9,8, aceleração da gravidade na superfície, igual a G vezes M, dividido por R ao quadrado, que é 6.400 ao quadrado. Aí, pessoal, eu vou usar aquele truque que simplifica muito a vida da gente, que é deixa a conta para fazer depois. Tipo, não quero resolver agora essa conta. Porque vai acabar facilitando pra gente. Depois, uma coisa vai acabar cortando com a outra e vai ficar muito mais fácil essa conta. Então, eu vou deixar para depois. Agora, substituir os números da outra situação. Então, a outra situação é justamente a que a gente quer determinar o g, a aceleração da gravidade. Então, aqui eu não vou substituir o gzinho, escrever a mesma fórmula, só que sem substituir o gzinho. Então, isso aqui é igual a g vezes mzão, dividido por 12.000. Vamos lá, pessoal, tivemos uns problemas técnicos. Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi 12.800, certo? G igual a g, gzão vezes m maiúsculo, dividido por 12.800 ao quadrado, só que eu escrevi 2.800 ao quadrado desse jeito. É 2 vezes 6.400, certo? E elevando ao quadrado, eu elevo os 2 ao quadrado. Aí, pessoal, a gente vai... Isso aqui é um sistema de equações, certo? A gente tem duas equações, a gente quer determinar esse gzinho, e a gente vai fazer isso tratando isso como um sistema. Como que eu posso resolver esse sistema? Eu tenho aqui em comum, na equação de cima e na equação de baixo, esse g vezes m. Então eu vou fazer uma substituição, vou resolver por substituição esse sistema, substituindo g vezes m.
eu resolvi substituir, como aqui o Gzinho já está isolado e é o que a gente quer determinar, vamos substituir na de baixo, né? Então, para isso, eu tenho que isolar o que eu vou substituir na de cima. Para isolar, eu vou passar os 6.400 ao quadrado dividindo. Desculpa, multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar assim, passando esse para o outro lado, né? Vai ficar G vezes M igual a 9,8 vezes 6.400 ao quadrado, tá? Agora eu vou substituir, ó. Eu tenho isso aqui isolado, eu vou substituir aqui. Então Gzinho igual a G vezes M maiúsculo, G maiúsculo vezes M maiúsculo, que vai ser 9,8 vezes 6.400 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado vezes 6.400 ao quadrado. Agora, olha só, não tem a mesma coisa em cima e embaixo. Posso cortar aqui. Logo, Gzinho vai ser igual a 9,8 dividido por 2 ao quadrado, que é 9,8 dividido por 4, que é aquele 2,45 metros por segundo ao quadrado, o mesmo valor que a gente tinha encontrado. Beleza? Então esse é o jeito fazendo contas. Vocês veem que aqui a gente tem que ter um pouco mais de habilidade com os números, com as equações, né? Mas a gente chega no mesmo resultado. Eu considero que o outro jeito é mais fácil, mas você tem que ter uma certa sacadinha também. E para mim essa sacadinha, no fundo, é você entender a fórmula, né? Entender o que a fórmula está falando pra gente. A fórmula explica pra gente essas proporcionalidades entre as coisas, né? E, enfim, não é uma questão óbvia, tá? Não é uma questão muito fácil, mas eu achei uma questão interessante para colocar na lista de vocês. Para resolver a questão 4, pessoal, a gente vai ter que fazer algo parecido, tá? Um raciocínio não tão direto, não é um exercício simples de substituir na fórmula. Vamos ver aqui o 4. O seguinte, a gente tem um personagem, o Finn, que se encontra no planeta Tatooine, certo? E essa questão diz assim pra gente, que na Terra o Finn pesa 750 newtons, certo? O que quer dizer pesar 750 newtons? Newton é a unidade de quê? De força, né? Pessoal, essa é a força gravitacional, tá? Ou força-peso. É a mesma coisa, força da gravidade e força-peso. A gente acaba mudando o nome dela de acordo com o contexto, tá? Em alguns contextos a gente vai chamar de força-peso, mas é a mesma coisa. Então a gente sabe assim que na Terra o peso dele é 750 newtons. E a pergunta é, qual é o peso dele? Vou botar aqui, ó, FG'. Qual é o peso dele nesse outro planeta? A gente sabe duas coisas sobre esse outro planeta. Que a massa dele é igual a 1/3 da massa da Terra. Então vamos botar assim, M' igual a M sobre 3. E o raio desse planeta é metade do raio da Terra. Então R' igual a R sobre 2. Como que a gente pode resolver agora? Qual que é a fórmula que a gente tem que trata mais diretamente de força da gravidade? É a lei da gravitação universal, né? Aquela fórmula da gravitação universal. Então, Fg igual a Gzão constante vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado. Certo? Então a gente consegue substituir valores nessa fórmula? A gente consegue. Tá? A gente sabe o que? A constante da gravitação universal, o exercício não diz pra gente qual que é o valor, mas a gente não vai precisar. E vocês vão ver por quê.
a massa aqui, o emissão, a gente sabe em termos relativos, né? Não deu pra gente um valor assim de emissão da massa do planeta. Mas deu aqui uma relação, né, entre as massas dos dois planetas. E o R? O R aqui, no caso, o raio do planeta vai ser esse R, tá? Quando a gente está falando de alguém que está na superfície do planeta, vamos desenhar de novo para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. A gente tem um planeta aqui, a força da gravidade, então, depende da distância, né, entre o meu personagem. Vou desenhar aqui o bonequinho, ele está na superfície, então depende da distância entre ele e o centro do planeta. Se ele está na superfície do planeta, essa distância é justamente o raio do planeta, tá? E agora como que a gente vai resolver? A gente vai fazer um joguinho parecido com o que a gente fez para resolver a questão 3, tá? De novo, pessoal, a gente pode pensar em proporcionalidade, em fazer tipo uma regra de 3, ou a gente pode fazer por meio enfim, um monte de contas aí, fazer substituição nas fórmulas. Então, olha de novo essa fórmula da gravitação universal. Ela diz o quê? Que a força da gravidade é diretamente proporcional à massa do meu planeta, certo? Então, se o planeta que eu estou falando, Tatooine, tem uma massa igual a 1/3 da massa da Terra, isso vai contribuir, né? Tipo, se a gente mudasse só a massa do planeta, isso faria dividir por 3 também a força gravitacional. Mas não mudou só a massa do planeta, né? Mudou o raio do planeta também. E esse raio do planeta é a metade agora. O que quer dizer? Se o raio... Agora vamos pensar de novo, né? É exatamente igual à questão anterior. A gente tem uma questão aqui que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, se eu dividir o raio por 2, o que acontece com a força da gravidade? Multiplica pelo inverso do quadrado. O inverso é 2, o quadrado de 2 é 4. Beleza? Então, vocês veem que essa questão... Talvez tenha sido meio ruim eu botar 2 questões que resolve do mesmo jeito, né? E 2 questões não tão fáceis. Mas é até por isso que eu estou fazendo aqui a vídeo correção dessas 2 questões, que o pessoal teve mais dificuldade. Então, vamos lá. Escrevendo tudo isso, todo esse raciocínio que eu acabei de falar, né? Que a gente fez pela proporcionalidade. Na verdade eu não escrevi, mas eu falei, né? Mas então seria o triplo, porque... Quer dizer, vamos lá. A força da gravidade no planeta Tatooine sobre esse nosso personagem seria, em relação à força da gravidade dele na Terra, o peso dele na Terra seria o triplo, se a gente levar em conta sua massa, mas também a gente divide por 4, porque esse planeta tem um raio... Opa! Desculpa, né? Ao contrário. A gente divide por 3... porque esse planeta tem uma massa menor. A gente também multiplica por 4, porque esse planeta tem metade do raio. Esse FG aqui era 750, né? Eu não substituí, mas era 750. Então, o peso dele vai ser 750 vezes 4, dividido por 3, que dá 1000 newtons. Certo? Esse foi a primeira maneira de responder a questão. A primeira seria muitíssimo parecida com o que eu fiz na questão anterior. Então a gente vai fazer aí usando a fórmula. Vamos voltar na nossa fórmula da gravitação universal. Então aqui a gente quer determinar o FG... Desculpa. O FG', vamos lá. Então o FG' vai ser G vezes mzão sobre 3, vamos lá, m sobre 3, certo? Porque o nosso m' é m sobre 3.
Então, vezes m sobre 3 vezes esse m aqui, dividido, vou botar uma barrona só para dividir para ficar mais fácil, dividido por r sobre 2 agora, certo? Nosso r' é igual a r sobre 2 ao quadrado. R sobre 2 ao quadrado é quanto? É R ao quadrado sobre 4, tá? Vamos lá, então. Simplificando, pessoal, vou simplificar essa coisa feia que ficou aqui. G vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado. Esse dividido por 4 aqui eu posso passar para cima, multiplicando agora. E esse dividido por 3 eu vou colocar junto. A gente chegou nisso. Agora a gente faz uma substituição. Isso aqui não é igual ao peso do nosso personagem da Terra, então a gente pode substituir por FG. Tá? Então, ó, basicamente, FG é igual a isso aqui. Essa parte da forma. Então eu posso substituir isso tudo, vai ficar FG' é igual a FG vezes 4 terços. Quanto que é FG? 750 vezes 4 terços vai dar a mesmíssima coisa que a gente teve aqui em cima, 1000 newtons. Beleza, pessoal? Não eram exercícios muito fáceis. Eu botei, sabe um outro motivo pelo qual eu botei exercícios mais difíceis? Para vocês pensarem. Essa parte da gravitação não é tão cobrada no vestibular, tá? Se aparecer no vestibular, talvez apareça um exercício mais difícil, porque ela é considerada uma matéria mais avançada, né? Não é tão básico quanto o assunto que a gente já começou a ver, que é eletrodinâmica, né? Pessoal, eletrodinâmica vai cair no vestibular de vocês. O lado bom é que não costumam ser questões muito difíceis de eletrodinâmica. Bom, era isso que eu tinha para falar por hoje. Acho que já foi bastante exercício, né? Até a próxima, pessoal. Bons estudos.